Bom, o tema do conjunto de palestras de hoje, que é também o tema da revista DC1, é a pertinência da forma e a poética da construção. Uma das características que funda a arquitetura moderna é a intrínseca relação entre a forma final do edifício e as suas determinações construtivas, regidas por um princípio de economia que remete ao conceito vitruviano do decoro. A busca de uma pertinência da forma, como argumenta nosso colega Edson Lafus, é um fundamento que nos ajudou aí a elaborar conceitualmente o trabalho, a partir da leitura dos textos dele. Essa busca pela pertinência da forma é um fundamento que pode orientar a produção arquitetônica para respostas mais efetivas aos problemas contemporâneos, evitando a frivolidade, a superficialidade e o supérfluo, tão presentes nas produções recentes, em especial naquelas regidas pelas demandas consumistas do mercado. Para além da excessiva subjetividade que tem caracterizado os aportes teóricos recentes, raramente voltados para as questões da construção, procura-se aqui restituir ao conhecimento da técnica a sua importância como premissa e fundamento da ação do arquiteto. Interessa-nos aqui não a criação formal gratuita, baseada na subjetividade do arquiteto criador, mas a busca por padrões construídos que ampliem a qualidade dos edifícios edificados, dos espaços edificados para a vida cotidiana, elaborados criticamente por um arquiteto construtor. Esses 4 arquitetos foram convidados para desenvolver o tema. Após a apresentação, as apresentações de cada um deles será aberto espaço para a participação do público. Integram então a mesa o arquiteto José Eduardo Ferola, o arquiteto Edson da Cunha Mafuz, o arquiteto Ângelo Pucci e o arquiteto Ascanio Henrique. A primeira exposição é do arquiteto José Eduardo Ferola. Formado em arquitetura e urbanismo pela FMG em 1970, especializado em urbanismo pela mesma escola em 1971, é professor assistente de projeto arquitetônico na Escola de Arquitetura da FMG desde 1977 e no curso de especialização em Arquitetura de Interiores do IEC, Instituto de Educação Continuada, da PUC-MG. Participa de concursos nacionais e internacionais, tendo recebido premiações em diversos deles e possui escritório desde 1970. Eu passo a palavra ao José Eduardo Ferola. Obrigado. Boa tarde. Bom, primeiro quero agradecer esse convite do pessoal da MDC e na minha condição de iniciar o evento, eu posso me dar ao luxo de, por um lado, generalizar as observações que eu venho a fazer e, por um outro lado, estabelecer pressupostos, de forma que, na verdade, o que seria o meu tema, a pertinência da forma e a poética da construção, eu resumi num título que seria a nossa pertinência. Vocês vão me permitir ler. Este fazer que durante séculos vem sendo nosso já superou 2 momentos de grande comoção. O primeiro foi no Renascimento, quando abruptamente vimos transformados de artesãos em artistas e depois acadêmicos. Paralelamente à arquitetura inconsciente de si mesma, ainda hoje exercida, começa uma outra consciente de si mesma, pensando e teorizando o seu ofício. Se naquelas os produtos decorriam e se depuravam pela experiência acumulada ao longo do tempo, pois que não havia demandas muito diferenciadas, o mundo, agora iluminado, amplia o seu leque de necessidades e desejos, e o que era do domínio de todos adquire tal complexidade que aqueles arquétipos não mais atendem. O mundo agora precisa de um profissional ciente de suas atribuições e aptidões para solucionar novos programas para um também novo personagem, o cliente. Curioso é que mesmo nessa nova condição ele não consegue se desvencilhar de todo do modelo e de posse das novas ciências, permitindo desenvolver sistematizações em maior complexidade, se empenha na criação de novas tipologias, verdadeiros compêndios enciclopédicos em alguns períodos renegados para, em seguida, serem novamente retomados. No segundo momento, destronado dessa condição de artista por um sistema econômico industrial avançado, perde aquela nobreza para ser alocado com os outros mortais dentro das formas convencionais da profissão liberal. Educado nas academias para exercer uma visão eminentemente crítica da sociedade e simultaneamente parte integrante de um mecanismo econômico que lhe reserva um outro papel
bem mais, digamos, pragmático, sofre, se não o arquiteto, todas as profissões, a contradição entre as suas utopias e a coisificação que a cultura de massa submete. Contradição que se torna insuportável nas últimas décadas do século XVIII, convulsiona toda a Europa na metade do século XX, derrubando impérios e florescendo utopias para tudo terminar em duas grandes guerras. Passado o estupor da terra arrasada e da ruína de suas bases políticos culturais, nosso universo profissional se vê radicalmente dividido em dois grupos. De um lado, empolgados pela chance de reconstruir o mundo, messiânicos arautos pregando um novo modo de vida em cidades radiosas, do outro, arquitecnocratas apoiados na conveniência para esta reconstrução em estandardizar processos e produtos, se empenhando em de novo retomar a sistematização enciclopédica de tipologias como se fosse o suficiente para a arte de projetar em arquitetura. Hobsbawm afirma que este segundo momento atingiu seu clímax em 17 em Sarajevo, para terminar em 87 novamente em Sarajevo. E depois? Se em 68 este antagonismo entre utopia e pragmatismo de novo se tornaria insuportável para os baby boomers, repetindo em Paris 100 anos depois as mesmas barricadas, haveria como construir um terceiro momento? Já em 66, publicação de alunos e professores franceses, produtos de meses de seminários e discussões, que eles gostam, haviam concluído: nas condições atuais, o arquiteto não serve para nada. Pior, tornara-se um instrumento de degradação da profissão e do meio ambiente. O que havia começado repleto de boas intenções, com a substituição dos draconianos métodos haussmannianos por equipes democraticamente interdisciplinares, refletindo sobre como planejar um mundo urbano se expandir de maneira nunca vista, acabou por arruinar a atuação do arquiteto. De novo a citação. Sua participação no universo construído passou a ser cada vez mais orientada exclusivamente por critérios quantitativos de dinheiro e tempo. As decisões passaram a ser tomadas sem sua participação por um quadro complexo e confuso de financistas e tecnocratas, onde o lucro se sobrepõe à qualidade. Poder-se-ia argumentar ser esta uma crise do velho mundo, mas em 69, Moholy-Nagy, lá de Nova York, afirmava que o que distingue a atual crise americana das anteriores é a total exclusão do arquiteto de qualquer solução prática. Enquanto isso, nós aqui, no dizer do Milor, vivíamos sob os três poderes: Exército, Marinha e Aeronáutica. Este era o quadro vigente quando eu, na maior empolgação, resolvi que faria arquitetura. Mas voltemos ao Hobsbawm, que é importante. Afirma ele que em algum momento das últimas 3 décadas algo se rompeu e as novas gerações perderam a noção do ciclo histórico, passando a assumir comportamentos inconsequentes, inconsistentes e imediatistas. Curioso que esta constatação ocorre junto com a difusão eletrônica do conhecimento, quando novos meios passaram a democratizar o acesso a tudo. Exemplificando só no nosso métier. Antes, só eram capazes de apresentar corretamente um projeto profissionais talentosos e com muita prática na arte do desenho. Hoje, qualquer estudante de 4º período domina estas técnicas com muito mais realismo e eficiência e com muito menos empenho. Se a informática permitiu esse imediato know-how, perdeu-se o conteúdo. Ninguém mais sabe o que fazer com tanta informação, nem para onde seguir com o andor, e na falta de clareza de objetivos, foi-se a ética e a reboque a dignidade. Uma nova região ocupou esse vácuo, e como todas começam com o profeta, foi a vez de Andy Warhol. Que mundinho repleto de mediocridade estes do ciclo e nos de fama. Éramos mestres construtores e fazíamos catedrais, passamos a nobres artistas do engenho fazendo palácios, vimos depois disputando nosso espaço com engenheiros, economistas e advogados na formulação dos espaços urbanos, para hoje termos como paradigma nada mais que a visibilidade, nem que seja em fotologs, que o padrão de qualidade passou a ser medido pela superexposição, para assim, somente assim, tornarmos um top of mind de bundas e caras. Neste entourage, qual a nossa pertinência? Mero recheio de vistosas publicações para um público ávido em consumir flats com home movies, espaços, fitness rooms e espaços gourmets, tudo incorporando as últimas tendências de Milão?
500 mililitros de silicone de cada lado serão mais pertinentes do que os peitos tão duros quanto o porquê de pedra das bailarinas do Cajurão? Se a pertinência só existe relacionada às demandas de cada grupo, qual a nossa nesse mundo globalizado? Qual a nossa nesse Brasil governado por um estúpido que diz nada a ver, nada a querer ouvir, só sabe pedir-nos paciência, que errar é humano, e nem pensa em punição, que para ele não é de ninguém a obrigação de pagar a conta e consertar os estragos deste delúvio de crimes sem castigo. Nada disso é pertinente, muito menos poético. Ando muito estarrecido e muitíssimo decepcionado, mais ainda, revoltado com o que anda fazendo a minha geração, que tanto protestou, tanto revolucionou, tanto sonhou, e que hoje se locupleta desta fanfarra odienta. Fernando, que papelão, saiu no jornal todos os sorrisos abraçado ao irmão, comemorando a impunidade. Sorte o Veveco não estar aqui para ver panelas e canelas trocadas por cuecas nas minhas salões. Daí, gente, que não ando na verdade, nunca andei muito interessado em teorias, utopias, probleminhas deste ser pernóstico, predador e pernicioso que somos. Minha inquietação cada vez maior é pensar em caminhos que minorem esta sanha predadora para, quem sabe, poupar ainda o que restou do planeta. Não mais para mim. Creio poder suportar o tempo que me resta sob esse calor cada vez mais insuportável, torcendo para não estar no epicentro da próxima catástrofe. Mas tenho filhos. Imagino que eles um dia, porque têm juízo de sobra, já que não usam, também pensarão em tê-los. E aí é nossa obrigação legar-lhes um lugar, pelo menos não letal. Há muito mijei aqui e ali, demarcando meu território e minha posição. Pertinente, nos meus pensamentos, nos meus atos, nos meus projetos, sempre foi respeitar o lugar, preservar o natural ou o legado de valor que eles deixaram ali e agir sem gestos impensados, egóicos ou interesseiros pela capacidade de sustentabilidade de uma intervenção. O resto, dizia meu pai, são joquetes. Não sendo assim, passo a bola. Há muitos dispostos a tudo, pois sem isso não há forma pertinente, muito menos construção poética. E por falar nesta, para encerrar tão oportunamente, só mesmo com Drummond. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram no exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue-fio, a concepção. À noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem nos volumes das sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar a tua derrota e adiar para o outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Eleger 1938. Demais, trouxe 2 projetos para mostrar para vocês e gostaria que vocês me inquirissem se eu estou sendo coerente entre o que eu estou querendo, tentando fazer e o que eu estou tentando também praticar. Obrigado. Vou começar aqui com um projeto que já tem seus 14 anos. 14?
Não, 17. Biblioteca Alexandrina foi um concurso que nós participamos, juntamente com o Cássio Fernando Brandão, que está aqui hoje também, Fernando Ramos, contou com a participação de Silvio Todeschi, Maurício Campomori, Adriano Toffoli, Preto, também chamado Zé Eusébio, tem uma turma que no fim a gente fala, Adriano Pardini, enfim. Este concurso para a Biblioteca Alexandrina ocorreu no Egito, meados de 89, o resultado saiu no fim de 89. Tratava-se de acomodar o terreno, é isso que vocês estão vendo aí, né? Acomodar uma biblioteca que seria o repositório de toda a cultura escrita árabe que se pudesse coletar. O terreno escolhido, simbolicamente, foi Alexandria, não significa que a biblioteca de Alexandria tenha sido construída aí, mesmo porque não se imagina ou não se tem como comprovar a existência de uma biblioteca em Alexandria, na medida em que biblioteca naquele tempo não significava um prédio. Basicamente, se pegarmos do grego, biblioteca é uma estante de livros. Isso poderia estar esparramado pela cidade. Mas, enfim, a Unesco, junto com a Universidade de Alexandria, resolveu promover esse concurso num terreno situado na Corniche, que é a Avenida Beira-Mar de Alexandria, entre dois pontos importantes. O programa da biblioteca é um programa de 65 mil metros quadrados aproximadamente e compreendia, além do projeto da biblioteca propriamente dita, que é esse vazio que nós temos aí, nós teríamos que conviver com aquele centro de convenções à esquerda, teríamos que criar anexos para esse centro de convenções e teríamos que criar junto com isso também uma escola, que é a ISIS, sigla de International School of Information Services. Isso faz parte do campus da Universidade de Alexandria. O que nós estamos vendo à direita do terreno é como se fosse aqui o nosso Hospital das Clínicas. E essa foto foi tirada do que seria aqui a nossa FAFISH, Faculdade de Ciências Humanas. O terreno é limitado pela Corniche, na beira-mar, e pela Rua Port Said, que separa o terreno, portanto, do prédio da FAFISH. Nós temos à direita em cima uma foto da Orla de Alexandria, que lembra muito Copacabana, nos anos 50, e mais acima uma foto do terreno, visto exatamente dessa praça que está em frente. Logicamente que construir no Egito leva a gente a pensar um pouco sobre as raízes da arquitetura do país, e alguns dados que nós coletamos dessa experiência, dessa pesquisa, acabaram repercutindo no projeto, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista estrutural. Ou seja, o nosso projeto procurou respeitar essa tradição de axialidade e ortogonalidade da arquitetura egípcia, ao mesmo tempo em que ele procura acomodar o programa respeitando os mesmos princípios de uma valorização excessiva de hierarquia de espaços que ocorre também na arquitetura egípcia. Aqui nós estamos vendo o terreno, ele se situa numa curva da avenida, em frente ele tem um avançado para o mar, que é uma pracinha chamada Jardim Celcela, um local muito hostil, porque é comum para todo terreno de biblioteca. Normalmente as bibliotecas, em função de outras demandas, ou seja, um local onde todos passam, um local de fácil acesso para todo mundo, um local de boa visibilidade, acabam que essas condições tornam o ambiente muito hostil para a qualidade interna, para as demandas internas de qualquer biblioteca. No nosso caso específico,
nós temos um problema severo dos ventos do norte, que vem do Mediterrâneo, que funcionam como jato de areia nos prédios da obra. A ação é tão violenta que qualquer prédio ali que não for revestido com granito ou material tão nobre quanto, fica ruído como se você estivesse num clima pós-guerra. Nossa intenção, logicamente, foi então, portanto, resolver o problema dessa proteção. Essa era uma questão fundamental. Outra questão fundamental, do ponto de vista urbanístico, seria sentimos a necessidade de preservar e de continuar a curva das edificações, porque as edificações ao longo da orla são muito cerradas, de forma que o conjunto delas forma uma linha bem contínua, sempre paralela ao mar. E naquele ponto, aquele grande vazio, mais a forma como foi concebido o prédio do hospital ao lado, sofreu uma descontinuidade muito forte, justamente num ponto muito proeminente, onde a avenida faz uma curva e depois volta. Nós resolvemos redesenhar o que seria a ocupação original típica de uma situação daquela. Ao mesmo tempo, procuramos criar uma ligação entre a biblioteca e a Faculdade de Filosofia atrás. E tirando partido das questões de axialidade da arquitetura egípcia, a partir da Praça Central da Faculdade de Ciências Humanas, criamos uma passarela aérea que atravessa a porta de saída, adentro da biblioteca, prossegue e vai terminar na ponta do Jardim Celcela, no farol simbólico. No meio desse percurso, há um cruzamento axial, um cruzamento ortogonal com outro eixo que vai articular a biblioteca com a escola AISES e com os anexos do Centro de Convenções. Nós estamos vendo embaixo o primeiro croquis que apareceu a respeito disso, que mostra essa passarela, mostra essa delimitação que nós usamos para proteger e para, ao mesmo tempo, fortalecer a leitura da continuidade do eixo da praça. E que um partido fragmentado desse, sem esse artifício, nós não conseguiríamos essa continuidade. E, ao mesmo tempo, nós procuramos, nesses outros croquis abaixo, atender algumas demandas simbólicas do próprio programa da biblioteca, que seria um espaço central, denominado Espaço Ptolomeu, onde seriam reverenciados os maiores pensadores da época, e eram 7. Você lembra o nome dos 7, Cacá? Mas está escrito aí. Essa praça central, volta um pouquinho, ela repercute no maior volume da composição, daquele tronco de pirâmide, e esse percurso aéreo passa por ela. À direita entra a biblioteca, à esquerda ele pode atingir a escola de informática, de informação, a biblioteca do estudante, mais o museu de ciências, que uma série de funções correlatas e periféricas à biblioteca. E também ali ele encontra o eixo ortogonal que à direita dá entrada à biblioteca e à esquerda conduz à escola e aos anexos do Centro de Convenções. Pode ser. 2. Nós estamos vendo acima a biblioteca, a situação dela. Dali nós estamos pulando para a maquete, pode prosseguir. Esta é a visão da rua Porta Saída, com a passarela aérea que vem da Faculdade de Ciências Humanas, penetra um pórtico todo em granito de Assuã, atravessa a biblioteca, prossegue em direção ao Jardim Celcela embaixo, à direita o volume do planetário do Museu de Ciências. Embaixo nós estamos vendo uma planta que divide essa biblioteca em pavilhões. À extrema direita nós temos uma via de serviços por onde conecta, por onde todo o material, livros, etc., todo o pessoal interno da biblioteca entra na biblioteca. À esquerda nós temos acessos públicos que desembocam num grande hall, e dali a biblioteca se organiza em 4 alas.
e 4 alas em 2 pavimentos, sendo que os pavimentos menores se referem a obras mais específicas, obras raras, mapas, e os outros aos grandes centros de referência de leitura. À direita, em cima, a ISIS, que é a escola de leitura, e fazendo aquela curva no final da quadra, os apoios do centro de convenções. Novamente uma visão dela. Alguns cortes, algumas visões. Bom, interessante que quando nós recebemos o resultado do concurso, em que a gente ficou em 3º lugar, o júri comentou que de todos os projetos apresentados, o nosso havia sido o que mais sucesso havia obtido em resolver as questões contextuais. Mas que eles resolveram não premiá-lo porque interessava a eles uma coisa que, em vez de dar tanto prosseguimento a uma visão urbana, se destacasse dela como uma coisa mais simbólica, mais espetacular. Cada um tem sua opinião. No primeiro Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de Documentação e Museus, realizado em março de 2002 em São Paulo, eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto e tive a oportunidade de ser apresentado a Abdelaziz Abid, que era justamente o primeiro conferencista do evento e que era ao mesmo tempo, na época, o diretor da Biblioteca de Alexandria. E fiquei muito grato dele me dizer que o nosso projeto era o favorito da comunidade, que ele atenderia muito mais às demandas e às expectativas deles do que com o que eles estavam convivendo. Isso é bom para a gente. O Rob está me dizendo aqui que eu só tenho mais 5 minutos. Como esse projeto já é muito conhecido, acho que dá tempo de passar por outro. O outro projeto é o projeto de concurso também, na terra do Mafusa, aqui, Porto Alegre. Trata-se da FAPERGS, Fundação de Auxílio e Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Um projeto que teve a felicidade de ter um terreno muito bem escolhido para as suas funções. O terreno era um terreno estreito, de um lado voltado para a Avenida Ipiranga, do outro para... Como é que chama a rua de dentro? Ela aparece aqui. Eu sei que na rua de dentro é uma rua que se volta para uma praça mais cotidiana, mais bucólica, e ao mesmo tempo o gabarito urbano, ele diferenciava as alturas para construir um terreno desse. Tudo se encaixava. Tudo que era institucional demandava maior altura, ficava mais interessante voltar para o lado da Ipiranga, e ao mesmo tempo eram regiões mais fechadas que protegiam da insolação indesejável daquele lado. O projeto foi organizado dentro desse princípio. Logicamente, se existe uma rua de um lado, uma rua do outro, o arquiteto não vai criar um caminho entre essas duas ruas. Ao longo desse caminho, nós organizamos para o lado da Ipiranga os espaços institucionais de maior porte, e para o lado da praça, os espaços de trabalho. Pode seguir. Nós temos aí, portanto, um código longitudinal justamente passando essa rua de percurso, que ao penetrar dentro do edifício, sofre uma pequena elevação, porque nós estamos aí no terreno de bacia sedimentar, não convinha enterrar tanto assim espaços de estacionamento. Nós fizemos um semi-enterramento de meio andar. Nós estamos vendo à direita esse volume riscado, é o volume que encobre o auditório. Embaixo fica o protocolo, que é o espaço mais demandado pelo público. No centro, essa vidraçaria mais vertical é uma praça central que ocorre exatamente no meio do percurso, e à direita, à esquerda, desculpa, as estações de trabalho organizadas em 3 andares, sendo que o primeiro andar é para pesquisadores, visitantes, os 2 últimos para o pessoal da casa. Nós estamos vendo a primeira planta disso, mostrando esse arquivo onde o acervo de pesquisas do Estado, através daquele protocolo eles podem ser consultados, e à esquerda a área dos pesquisadores visitantes. Essa área fica separada do percurso dos passantes por um jardim que lhe dá uma certa privacidade, um certo permeio. Pode seguir. Estacionamento, não tenho o que dizer, apenas que ela é semi-enterrado. Pode seguir. O segundo andar, que já mostra
a articulação entre os espaços públicos de auditório com as áreas de pessoal já interno do prédio. Pode seguir. O terceiro andar com o segundo núcleo de escritórios, com o segundo núcleo, o resto do auditório, mais a parte mais fechada ainda dos auditórios, das estações de trabalho. Pode seguir. Finalmente, o balcão do auditório e lá no topo da cobertura criamos um restaurante que, aproveitando o desnível da cobertura obrigatório, a partir do momento em que você une os dois pontos de altura máxima estabelecida por lei, permitiu que a gente conseguisse uma visibilidade agradável para a área arborizada da praça. Vamos passar. Esse corte longitudinal mostra uma outra alternativa projetual que nós tivemos que lançar a mão para resolver o problema de auditório num terreno tão estreito, que eles queriam que esse auditório ainda pudesse ser subdividido em dois. Num terreno tão estreito, dele subdividir um auditório desse em dois seria ainda uma encrenca interna, que nós teríamos um espaço muito longilíneo. Nós optamos por fazer um palco móvel, que é aquele volume mais alto que está no meio, que ao descer, ele cria um pequeno auditório com a plateia do balcão, completamente independente do palco de baixo, junto com a plateia de baixo. Pode ser. Uma construção totalmente convencional, utilizando o que há de mais corrente hoje em dia, e que pudesse atender também a outras demandas que a FAPERGS impunha com relação à velocidade, etc. e tal. É uma construção mista de pilares de concreto e vigas de estrutura metálica, tudo pré-moldado. Essa estrutura tem um apoio central que as estações de trabalho ficam em dois balanços atirantados num pórtico de aço lá em cima, que pega a cobertura e que ajuda a equilibrar todo o conjunto. À direita, onde tem a circulação, onde é a tal rua que passa de um lado para o outro, nós resolvemos um componente do programa, que é o espaço de exposições, através da criação de nichos numa parede que nós revestimos todas de mármore branco, e desses nichos nós poderíamos utilizar como locais de exposição. Pode seguir. Essa é a vista que nós chamamos de institucional, que é a vista a partir da Avenida Ipiranga, em que o prédio se manifesta com maior altura, se protege do sol e adquire, justamente em função dessa diferença de escala, uma certa imponência e caracterizada pela presença do edifício e daquela instituição do Estado. Do outro lado, nós temos uma visão mais bucólica, uma coisa mais voltada para a praça, onde o interesse nosso era criar um local muito aprazível para trabalho, junto dessa parte fria de aço, concreto. Os espaços de trabalho são todos revestidos em madeira e cercados por um jardinamento interno que fica entre as plataformas em balanço e a vedação externa em vidro. Essa é uma vista interna da área central, vendo o auditório ao fundo e a circulação que atinge acima e abaixo, todos os pavimentos embaixo, determina a praça central do edifício. Pode seguir. E a circulação oposta, conduzindo para o lado da praça de bairro, mostrando à esquerda a parede de mármore com os nichos de exposição e as áreas de trabalho com o vidro na frente e o jardim entre meio. Esse foi um trabalho que eu fiz em 2003 com o Eduardo França, contou com a colaboração de Henrique Gazola. Cadê a ficha? Está aqui, está aqui. Lúcio, aqui não tem escrito. Onde você vê isso? Bom, os colaboradores foram Henrique Gazola de Lima, Lúcio Maia de Oliveira e o Wilson Ivazada. Tivemos ainda a colaboração de Celso Lúcio Leite Vilela Dias na concepção estrutural, Valério Monteiro de Castro na parte de estruturas metálicas e Romualdo Bonfim e Vitório de Jesus na Secretaria do Apoio Logístico. Foi um trabalho de 2003. Obrigado a todos, estou à disposição para qualquer coisa depois da apresentação dos demais. Muito obrigado.